Ai, que loucura, ai, que bombom, ai, que quinta-feira, contagem regressiva para o final de semana, meus amores. Mas enquanto não chega o final de semana, a gente tá aqui pra alegrar a tardezinha de vocês. E aí, fuxigueiros da Metropolitana, como vocês estão? Eu sou Camila Toqueto. Eu sou o Aleph Soares, estamos começando mais um bombom pra vocês aqui nos estúdios da Metropolitana. Antes de mais nada, a gente quer agradecer aí toda a audiência que vocês têm dado pra gente. A gente pede inscrição, a gente é correspondido. Então, assim, se vocês conhecem alguém que ainda não manjam do bombom, não sabe da existência, tem que avisar pra galera, né, Camila? Com certeza, além de compartilhar no Zap, dar o like e tudo, né? Exatamente. E também tocar no sininho, que sempre que tiver movimentação aqui no nosso canal, você vai receber já a notificação na telinha do seu celular ou do seu computador, iPad, tablet. O aparelho que você ativou vai aparecer pra você. E hoje a gente vai falar sobre a cantora Yasmin Santos, que, olha, ela passou por um susto. E um vovozinho de 89 anos que viralizou nas redes sociais por uma coisa inusitada. Pois é, como o fim do Big Brother Brasil já chegou, como a Laís anunciou aí, ontem a Ana Clara começou a soltar umas coisas da época da Carol Conká, e a gente vai saber o que ela falou. Carla Dias, também da época da Carol Conká, saiu do Dança dos Famosos, ela se pronunciou, hein? Pois é, tem também o giro de notícias com a nossa Laís Mila. E se você tava com saudade, que eu sei que você tava, vamos ter de novo os nossos reacts. E agora a gente separou a parte 5 do que, Ali? A gente separou a parte 5 do que a gente passa, assim, algumas vezes na nossa carreira, que é gafes ao vivo. Então fica aí pra você conferir tudo, porque tá começando o que, Camila? O meu, o seu, o nosso bombom Metropolitana, oi! Yes! Gata, tchau! Eu adoro essa bomba, sempre que a gente Pois é. falou yes. Pois é, e a gente literalmente começa com uma bomba, né? Porque assim, a Yasmin Santos sertaneja acabou passando aí por um grande susto na noite de ontem ao voltar de uma igreja e as câmeras de segurança acabaram captando tudo. Produção, se quiser soltar o vídeo enquanto eu vou explicando o que aconteceu, na câmera de segurança é possível ver ela e outro homem ali na frente do carro, quando dois motoqueiros abordam os dois. O homem que estava em pé era um homem que cuidava da guarita e levaram o celular dele e a carteira. Logo em seguida saiu a namorada da Yasmin, que estava em casa, pra ver o que aconteceu. Levaram o celular dela também. E já a própria cantora Yasmin disse que puxaram o cabelo dela, pediram o celular e bateram no seu braço. Ela disse que, além disso, todos eles estavam armados e apontaram justamente a arma para a cabeça dela, para que ela cooperasse e passasse todo o celular. Aí você tá vendo todas as imagens que foram captadas. Ó, nesse momento eles já pegaram tudo que eles queriam, tinham puxado, ó lá, ainda um cara volta, vai para cima da Yasmin. Mas a gente já anuncia para vocês que tá tudo bem. Mas essa foi a ação, ó. Logo em seguida, a Yasmin aí já levaram o celular dela, levaram a carteira, o do homem da guarita ali que cuida da rua em que ela mora também levaram o celular e a carteira dele e o celular da namorada da Yasmin. A Yasmin logo em seguida, esse caso que o vídeo acabou viralizando na internet, né? Muita gente ficou assustada, querendo saber o que aconteceu com ela. certeza. Ela disse que graças a Deus tá tudo bem com ela, só vai ficar o trauma. Ela disse que realmente estava voltando da igreja. Ela tinha ido pra igreja, na volta ela parou, viu uma movimentação estranha, chegaram os motoqueiros. Tem muito portal soltando que a namorada dela estava com ela no momento, e na verdade não. A namorada da Yasmin estava em casa e ela percebeu a movimentação estranha no portão e saiu, também sendo assaltada. Mas já tá tudo bem com ela, ela abriu o boletim de ocorrência e agora assim, né, ver se vai conseguir recuperar todos os materiais. Mas pelo menos é Exatamente. tudo material, não é nada físico Ai, que aconteceu. Sim, e deixa a gente com o coração partido porque tá ficando recorrente, né? A gente tá aqui no Bombom anunciando essas coisas, noticiando assaltos, assim como a gente já trouxe pra vocês do Ceará, que invadiram a casa dele. Tá uma situação muito perigosa, dói o nosso coração isso, mas é aquele ditado, né? A gente tem que dar graças a Deus que foi só um material e realmente material a gente conquista, né? O Exato. importante é sempre a nossa vida, principalmente quando é assalto à mão armada. Exatamente. Agora é esperar pra ver se a investigação vai acabar dando alguma coisa. A Yasmin disse que já tá com outro celular, que é a parte mais difícil. Ela falou que tá sendo recuperar o WhatsApp dela. Que ela trabalha, é óbvio, né? Ela precisa ficar falando com o empresário, Banco, precisa né? ver os compromissos e tudo mais. Nossa. Então ela tá nesse momento tentando recuperar o WhatsApp dela, mas novamente deixando claro, ninguém se feriu
Graças a Deus. Então, Graças força a aí Deus. pra Yasmin, porque querendo ou não, fica o trauma. Com certeza, né? Mas vamos deixar o clima do bombom um pouco mais leve. Vamos falar de coisa fofa, Alice. Fofinha! Eu acho que os idosinhos estão vencendo a internet. E é um conteúdo que a gente gosta de assistir. Maravilhoso, aquele conteúdo que a uma gente coisa- assiste e relaxa a cabeça. E aí fica com o coração quentinho, né? Que é super importante, obviamente, que a gente quer deixar vocês com o coração quentinho, assim como a gente ficou na notícia. Um vovozinho de 89 anos, perdão, viralizou nas redes sociais ao postar um pouquinho daquele vídeo, daquele estilo, acompanha o meu dia, Aquele se arrume daily. comigo, meu daily Aquele do daily. dia. Eu acho chique É, isso. legal, que aí você mostra sua rotina, né, pras pessoas. Exatamente. E é um conteúdo legal, porque normalmente não tem isso da rotina de uma pessoa mais de idade, né? Porque normalmente a pessoa pensa, ela já se aposentou, não tem muita coisa pra fazer na vida. Mas esse senhor nos prova o contrário, porque ele tá com 89 anos, ele tá firme e forte, ele tá trabalhando, ele está na labuta. E claro que ele queria compartilhar um pouquinho do dia dele com a gente, pra gente que é jovem, parar de reclamar de barriga cheia e aproveitar o agora, porque o tempo passa e a vida continua. Mais um momentinho, o videozinho pra aquecer o coração de vocês, a gente coloca agora. Você tá reclamando de trabalhar? Vou mostrar pra você o que eu faço com 89 anos. Hoje é dia de eu ir pro meu ponto vender caldo de cana. Preparei tudo, vou dar um beijo na minha veinha. Vou embora pro toco. Faz 20 anos que eu tenho essa perua. Essa é a minha xodó. Meu neto reformou ela pra mim ir trabalhar. Se você vê uma perua verde e amarela, é do seu bacana. Eu gosto de trabalhar. Esse é meu momento de terapia. Como agora eu tenho um neto pelo mundo inteiro, eu tenho que trabalhar mais. Boné do TikTok. Hora de ligar o motor e ir embora. Aí eu fico a tarde inteira. E quando eu chego, a jantinha já está pronta. Ô meu neto, até a próxima. Você Cara, viu que que bonitinho ele maravilhoso. falando que ele tem neto no mundo inteiro agora, vulgo a gente, eu quero ser sua neta assim, A seu partir bacana. deste momento, eu sou fã do seu bacana. Ele é o seu bacana, é literalmente Exato. o seu bacana. Cara, quem se chama de seu bacana, quem tem esse apelido, deve ser um cara muito bacana mesmo. Claro que ele é muito bacana, ele tem 89 anos, tá aí na vida, tá ativo, tá querendo fazer acontecer, não tem tempo pra moleza. É essa meta que eu quero quando eu tiver 89 anos. Maravilha. Eu com 89 anos quero estar dormindo na praia. O Aleph consegue contar pra gente um pouquinho da rotina dele, que é igual do seu bacana. Em Nossa, apenas um igualzinho, segundo. igualzinho. Em apenas um segundo. Eu acordei e não queria. Ê! Exato! Ê, alegria! Muito bom. Então, um beijo pro seu bacana. Maravilhoso. E agora a gente volta pra um assunto, assim, que é atrelado ao Big Brother Brasil, né? Eu gosto. A Ana Clara, pra quem não sabe, ela apresentava aí, né, o pós-BBB, digamos assim, tudo que rolava. Bate-papo com o eliminado. É, o bate-papo com o eliminado. Tudo que rolava de pós, porque não era apenas o bate-papo com o eliminado, ela também tinha algumas pílulas que eles chamavam dentro do Globoplay pra ouvir em podcast. Pouca Chique. gente sabia Ela é disso, mas chique. tinha também. Então, toda a questão do pós com o eliminado, a Ana Clara trabalhava bastante e ela estava justamente na época uma das mais tensas do Big Brother. Não vou dizer a mais, mas uma das mais tensas, que foi a com Carol Conká, que até hoje divide opiniões na Aquele internet. BBB 21 que deu o que falar, teve Carol Conká, teve Carla Dias, mas também teve Gil do Vigor e Juliette. Exatamente, mas qual foi a questão com a Carol Conká? Quando o eliminado acaba saindo do programa e vai ter a entrevista, é o momento dele descobrir número de seguidor, o número a porcentagem, perdão, de rejeição que teve dentro do programa. E aí entra em um momento meio complicado. Porque, por exemplo, a gente pode citar um exemplo dessa edição. Quando o Gabriel Fop saiu, uma das grandes discussões na internet é se eles deveriam abordar na entrevista a repercussão que rolou com o momento em que ele foi agressivo com a Bruna Grifal, né? Falando que Tudo muito daria uma pautado. cotovelada na boca dela. Então todo mundo ficou muito nessa. Será que fala essas coisas? Eu espero o cara ir pra fora, ver as redes sociais dele, ver o que aconteceu. A Ana Clara tocou justamente nesse ponto, falando na hora de apresentar os números de seguidores. Que foi ela que falou com a produção pra que não mostrasse. Por quê? Porque a Carol Conká, na época, todo mundo sabe que saiu com um número de seguidores, assim, muito inferior do que quando ela entrou
dentro do reality show, né? Fora a porcentagem de votos pra sair, né? Que tá na Exato. história do reality como a pessoa mais rejeitada durante todo o programa. Exatamente. Então a Ana Clara contou o que acontece nesses bastidores, como que é o papo com a produção quando acontecem esses casos um pouco mais delicados. Solta a voz aí, Ana Clara. Delicado, né? A entrevista com a Carol Conká. Então, assim, era muito delicado e eu tava muito frustrada de ver que as pessoas queriam que eu batesse nela de uma maneira que eu nunca faria. Primeiro, porque não é a linha editorial que a gente segue no nosso programa. A gente não vai pegar uma pessoa que a gente colocou dentro do programa e sentar o pau nela. Porque ninguém merece isso. Sim. E segundo, porque eu, como Ana Clara, jamais faria isso como apresentadora. Se me pedissem, tinham certas coisas que se me pedissem que eu não ia fazer. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa a falar, gente, não vamos mostrar os seguidores da Carol. E as pessoas ficaram revoltadas com isso. Porra, mas tem que mostrar. Pra quê? Aí vocês não mostraram. Não mostramos. Porque os seguidores dela Tinham caído. muito. O que as pessoas esperavam ver com essa imagem? Na boa, de verdade. Ai, Carol, vamos ver seus seguidores. Se fudeu. Gente, qual é o tesão que as pessoas iam sentir de assistir isso? Na boa. Sendo que a grande questão que falavam, porque ela humilhou, porque ela fez isso, ela fez aquilo. Então, eu humilhá-la ia ser divertido de ver. Até porque ela ia passar. Porque ela tem um ótimo ponto. Ela é super profissional. Ela tem um Ana ótimo Clara. ponto. O que eu discordo de vez em quando das abordagens do Big Brother lá na Globo são casos que aconteceram tipo hoje, né? Quando foram mostrar os momentos de briga e tudo mais de Cesar Black, Domitila, Fred Nicásio, o GC da Ana Maria falava: climão, momento tenso. Hoje, quando mostrou coisas da Bruna Grifão, não foi tão parecido com isso, né? Então, assim, eu acho que a Ana Clara, ela tem razão nessa questão. Se rolou uma coisa muito séria dentro do Big Brother, tem que ser um tratamento diferente, sim, quando a pessoa sai no ao vivo, porque ela ainda não recebeu todas as informações do mundo externo. Exatamente. E é meio que colocar contra a parede a pessoa, né? Exatamente, né? Fica super chato também, porque não tá só assistindo 5 pessoas, sua família. É o Brasil inteiro. E era um Brasil inteiro que queria ver o mal dela na época, e era um Brasil que não tava muito legal com a Carol Conká, né? Agora que passou o jogo, todo mundo sabe que foi jogo. Todo mundo que teve uma atitude errada, coloca a mãozinha na consciência e fala, putz, não devia. E a gente dá toda a razão pra Ana Clara, né? Até porque ela é o rosto do programa, ela quis estar lá. E qualquer palavrinha errada, qualquer brincadeira errada, a internet ia cair em cima dela. Então vamos evitar. Exatamente. Complicado. Mas vamos seguir nessa linha de BBB 21? Vamos bora. falar de Carla Dias, uma das protagonistas, nossa musa que se relacionou aí com André Arthur grande Piccoli. André Piccoli. Grande Arthur Piccoli. Carla Dias está no Dança dos Famosos Olha dessa só. edição, meus amores. Marcando presença porque ela é atriz, ela é até bailarina, ela é modelo, ela é tudo, faz um sucesso danado. Desde antes do Big Brother, até porque Sim. ela já entrou como camarote. E nisso começaram a sair notícias que Carla Dias teria saído do Dança dos Famosos por causa de uma doença. Só que a galera relacionou em 2020, quando Carla Dias foi diagnosticada com câncer na tireoide. Ela conseguiu descobrir super rápido, fez a cirurgia, se tratou. Graças a Deus está tudo bem. Só que acabaram confundindo essa situação, essa notícia de 2020, pra colocar na atual edição do Dança dos Famosos, falando que ela tinha saído completamente do Dança dos Famosos por conta da doença, por conta de uma doença. E aí, obviamente, Carla Dias ficou sabendo do burburinho, porque chegou até em fontes próximas dela. Amigos próximos vieram questionar se ela tinha realmente saído do programa. E ela decidiu se pronunciar. Ela usou seus stories do Instagram pra soltar o verbo e falar se ela saiu ou não, se essas histórias são verdade. Então, Carla Dias, conta pra gente, Carla Dias. Começou a sair essa semana, coincidentemente, que eu fiquei com gastroenterite e tudo mais, que Carla Dias abandona a Dança dos Famosos por causa de doença ou por causa de câncer. Queria dizer que isso não tem nada a ver com agora, tá? Essas matérias, eu acho que elas fizeram uma relação com o convite que eu recebi do Dança dos Famosos há anos atrás, quando eu descobri o câncer. E aí, obviamente, eu tive que me cuidar e tive que falar não pro Dança dos Famosos. Mas eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu me cuidei, me curei, graças a Deus. E hoje tô aqui e tô firme e forte no Dança, viu, gente? Então, fiquem tranquilos, porque até amigos meus vieram me perguntar o que aconteceu, você saiu do Dança. Gente, não é isso não, tá certo?
Rainha. Pois é, pois é. Merece ganhar. E aquela coisa, né? A melhor forma hoje em dia de você não continuar disseminando, às vezes, uma informação que tá errada na internet é você mesmo usar o Instagram Stories e se pronunciar, que você já fala tudo de uma vez e acabou. Não tem mais rumores, né? E fora que vai estar com o seu perfilzinho ali, o verificado pra galera ver que tá de confiança. Então não tem como os portais debaterem com a sua verdade, que já tá lá no seu story. Exatamente. Mas agora, Agora, meus amores, o Big Brother acabou, mas ainda tem muita coisa pra falar, hein? Muita coisa. E eu acho que o melhor vem agora, porque eu estou amando esses reencontros. Mas quem tem mais propriedade pra falar isso é a nossa jornalista Laís Mila, que vai vir agora com o giro de notícias da televisão. Bem-vinda, Laís! Muito boa tarde, galera. Mulheres, olha, eu concordo plenamente com vocês, viu? O pós-BBB tá muito bom, gente. Tá parecendo... Tá mais caótico. Sério, Tá eu tô mais amando. caótico ainda. Eu tô amando também. Tá parecendo uma versão 2. Uma Maravilhoso. 2.0. BBB 23,2. É verdade, gente. Olha, ontem, como a gente já falou aqui, o BBB terminou, mas ontem rolou muita coisa entre os ex-participantes, porque tivemos o reencontro lá no Multishow, o que significa que os nossos ex-brothers e sisters estavam todos reunidinhos mais uma vez pra fazer aquele famoso dia 101, né? A gente chamava assim no ano passado, no ano retrasado, a gente costumava chamar desse jeitinho. Desta vez foi intitulado aí de O Reencontro, rolou lá no Multishow e eles esclareceram várias coisas pra gente, puderam rever várias cenas, comentar todos juntos agora, aqueles climões que a gente ama, quando a gente fala alguma coisa e depois a gente Pois vê... é, que você consegue perceber pela cara, é metaforando. Sim. Você consegue perceber pela cara da pessoa que ela tá meio... O B1, B2, não tá alinhado. Microexpressão de desespero. Exato. Rola isso, mas também rola muito esclarecimento, inclusive como aconteceu ontem entre a Tina e o Gabriel Fop, gente. Porque nos últimos dias aí eles foram vistos juntos bastante lá no Instagram, nos stories. Eles têm feito muitos trabalhos juntos, afinal de contas vale lembrar que os dois são modelos. Então rolaram também alguns rumores aí de que os dois estariam no affair. Vocês chipam tudo também, né? Não pode ver alguém junto que já quer chipar, formar um casalzinho novo. Esse foi bem aleatório Não pra é? mim, assim. Eu não sei se eles estão Foi. juntos de verdade, você vai me dizer mais pra frente. Vou dizer. Mas só quando eu vi o nome dos dois, eu fiquei... Meu, será que eles estão juntos? E deu até pra dar uma suspeitada deles, Não é? viu? Então. É verdade, porque como a Camila falou, eles apareceram juntos lá nos stories, por isso que a gente começou aí, será que tá rolando alguma coisa? Muito bem, nada melhor do que ouvir a resposta deles próprios, né, da boquinha deles. Vamos ver se está rolando ou não, fala aí. E aí, vocês estão mesmo num... Mas quem? Eu e o Gabriel? É, não, estão se pegando? somos amigos. Não. Mas nunca se pegaram. Que isso, gente? Nem Quer se ontem pegar na agora? festa. Tô brincando. Não, gente, como eles esclareceram, não está rolando nada. E em trechinhos um pouquinho depois desse vídeo aí que eu mostrei pra vocês, né, isso aqui é só um recorte, a Tina falou que esses rumores devem estar acontecendo justamente por isso, porque eles estão fazendo muitos trabalhos juntos, eles saíram, né, do BBB muito próximos um do outro, né, foi um e logo na sequência o outro, então eles tiveram tempo aí pra conversar sobre o reality, acompanhar o programa juntos, então não tem nada a ver não, é só amizade mesmo, tá? Cara, mas eu tinha achado muito estranho, porque assim, pelo menos no Twitter a galera tinha certeza absoluta que os dois estavam juntos. E eu tava lendo aquilo e eu ficava, cara, em que momento isso aconteceu? Exatamente, A Tina e o Fop, é tipo extremamente aleatório. É verdade. Mas dá pra dar uma suspeitada, porque como a Laís trouxe pra gente, eles surgiram junto nos stories, né? Só que eles filmaram a mãozinha dos dois juntinhas, assim, e gravando a mãozinha deles num carro. Ai, a galera da internet que são os fiscais de vida Ai, a gente alheia. chipa mesmo. Vai você fazer dá o quê? munição, Já né? começou, Ai, a exato. gente chipa, Vocês gente. têm um ótimo ponto. A gente não pode ver o casal, que a gente chipa mesmo. Sim. Mas Ou olha, suposto casal, ou né? suposto casal. Um é beijo, verdade. Amanda e Cara de Sapato, que eu tô Muito esperando bem até lembrado. hoje. E quem também está sendo chipado até hoje é o nosso ex-casal Gusquei, gente. Como vocês já sabem. Poxa vida. Internet para a internet. O Gustavo e a Kay Alves já comentaram bastante sobre o término do relacionamento deles aí logo depois, né? Algumas semanas depois da saída dos dois lá do BBB 23. Mas muito bem, os fãs a gente sabe que é difícil de superar, porque eles conheceram os dois juntos, né? Agarradinhos lá no reality show. Então a gente fica
fica com o coração apertado mesmo. Eles foram vistos, juntos aí nos últimos dias também, até por conta desses programas que eles estão fazendo do pós-BBB, né? Tem muita entrevista, tem muita gravação de programa, então eles estão sendo vistos juntos aí bastante. Foram vistos abraçados no aeroporto, né? Quando se viram lá, se deram um abracinho e tudo mais. Foram questionados sobre isso porque os fãs já ficaram esperançosos, né? Claro, gente. Eles não vão perder essa esperança, Laís. É o que eles mais querem, os Gusquei. É verdade, os Gusquei já questionaram aí, será que tá rolando uma reconciliação? Talvez uma chance deles voltarem. Muito bem, eles comentaram sobre isso também lá durante o reencontro que rolou ontem à noite. Vou mostrar pra vocês a resposta da Kay. Porque ele escutava muita coisa, eu muita coisa, e a gente nunca entendia o que estava acontecendo. Mas a melhor forma é essa, ele seguir a vida dele lá no agro, eu na cidade, em São Paulo, e vamos ser amigos agora. Do terceirão pra vida, né? Cara, essa galera só aí. amizade. A quantidade de pergunta que a Kay Alves deve estar recebendo do ex dela, ela precisa de uma terapia urgente, coitada. É verdade. Imagina, você terminou com a pessoa tretada, ainda fez um post na timeline do Insta, detonando a pessoa e falando, foi a opção dele, o chute, ele me chutou. E de quebrinha. E ainda tem que ficar encontrando com ele pra aparecer na televisão brasileira. É verdade. Ao vivo. Oh, Ele é. E eles concorrem na categoria dos melhores casais. Força. Contrata a Sara Aline que não tem erro. Não, isso que a Laís falou é verdade. Concorrendo à categoria de melhor é sacanagem, né? Poxa, a vida deve ser constrangedor. Vai, a gente O sabe. entretenimento faz alguém sofrer, né? Tem é dessas. verdade. Entrou no Big Brother, tem dessas. Mas que bom que eles estão conseguindo levar uma boa relação. Inclusive, a gente tava falando sobre isso ontem nos bastidores, né? Que bom que eles estão conseguindo aí, pelo menos, terminar como amigos. Poxa, tiveram uma história marcante. Nunca mais vão esquecer, não é verdade? Então, eu ainda tenho uma suspeita, não é informação, mas eu tenho uma suspeita que é na frente da câmera. Não é possível depois daquele textão da Kay Alves. Será que os dois estão amigos mesmo? Ah, eu acho que é Ai, possível, será? sabe? Eu acho que é Será? possível. Eu acho que não e deveria ter stories de polêmica pra gente mostrar aqui no Você Bombom. gosta de Mas treta, tem, né? viu? Tem. Quando ele chegou no aeroporto, encontrou com ela, eles se cumprimentaram, tudo. E Se os deram um Gusquei, assim, ó, abraço, é filmando tudo verdade. escondidinho. Claro, os fãs acham que eles vão se beijar ali. Ou se bater, E vai né? chover. O momento não pode Nossa, perder. é. Quem sabe, né? Como disse a Amanda sobre o cara de sapato ontem, o futuro a gente nunca sabe. Exatamente. Ai, Amanda, a gente sabe sim e vocês vão ficar juntos. Olha aí outro casal, tá vendo? Só quer dizer, né? Suposto. Eu suposto. preciso parar de chipar. Eu tô levando muito a Laís é sério. muito a favor do amor. Eu sou muito cupida. Eu e a Marvila tô com as asinhas aqui, ó. E as flechinhas. Mas agora a gente vai falar, gente, da Aline Whirley, nosso segundo lugar do BBB 23. Porque hoje, tanto ela quanto a Bruna Grifal, né, nosso terceiro lugar da edição, foram lá na Ana Maria Braga, lá no Mais Você, pra comentar um pouquinho sobre a trajetória delas, rever também alguns vídeos aí das brigas, das confusões. E durante esse período, a Aline conseguiu rever também alguns momentos de atritos que ela teve com o Fred Nicásio. Vocês lembram disso? Nossa, que Fred Nicásio e atritos, eu lembro de vários. São sinônimos. É verdade. Depois que ele voltou da repescagem, ainda durante o confinamento, a gente já sabe, já mostramos aqui no Bobo várias vezes, que ele comentou bastante sobre o posicionamento da Aline no jogo, falou que ela era omissa lá dentro da casa. Isso gerou uma repercussão que tem se arrastado até hoje aqui fora, né? Depois que o programa já terminou. E a Aline explicou o motivo pelo qual isso tocou ela muito, muito forte, assim, né? Ela disse que quando ele voltou da repescagem falando que ela era omissa, ficou muito confuso pra ela. E ela explicou os motivos disso ter acontecido. Olha só, vamos ver a Aline. Eu só tenho recortes, né, dentro do programa. Eu não sabia de tudo, não tem como eu saber de tudo. Então, são muitas coisas. Então, ficou muito confuso, sabe? Olha só, ficou confuso. Inclusive, num trechinho depois disso daí, né, como eu sempre falo pra vocês, eu trago mais recortes, né, aqui no Bombom, até pela plataforma do YouTube. Mas um pouquinho depois disso, ela falou que espera que as pessoas criem menos expectativas das pessoas pretas dentro do programa. Ela disse que todo mundo espera muito mais deles, cobram muito mais de pessoas pretas do que de brancas dentro do jogo. Então, ela não é obrigada a atender todas essas expectativas, né, palavras da própria Aline, tá? Sobre essas colocações aí. E, poxa, que essas expectativas diminuam um pouco. Ela só quer ser, né, como qualquer outra pessoa, gente. Ela realmente não é obrigada a se posicionar o tempo inteiro e tudo mais. Muito coerente, né? E tem aquela questão, né? Ela não se movimentando e a galera falando, ela foi finalista.
É verdade. O que a gente vai falar? Segundo lugar ainda, hein, galerinha? Segundo, bem lembrado. Lugar. É verdade, tem então. esses pontos aí. Mas outro assunto que também foi muito falado lá no programa Mais Você foi a relação da Bruna Grifal com o Gabriel Fop. Lá no comecinho do BBB 23, a gente acompanhou aí que os dois tiveram um breve affairzinho, né? Um breve relacionamento que entrou em muitas polêmicas. O Gabriel chegou a ter que ser advertido, inclusive, pela produção do programa, né? Pelo próprio Tadeu Schmidt, que lá durante o ao vivo fez um alerta para ele não dizer alguns comentários, né, que estavam soando abusivos, que estavam sendo bem problemáticos, né? Falou sobre isso e a Bruna comentou um pouquinho sobre como foi para ela, né, esse relacionamento, como foi rever esses comentários aqui fora, porque ela não tinha dimensão de tudo que tinha acontecido. Então vou mostrar para vocês o relato da Bruna sobre isso também, olha só. Mas era muito louco porque eu não notava, eu não notei. Se não falassem, eu não ia notar. Então, é um lugar de me reeducar e de entender e de me proteger. Olha só, e ela disse, inclusive, num trechinho um pouquinho depois desse vídeo aí, que ela já teve outros relacionamentos que também tiveram alguns probleminhas, não nessa proporção, né, porque agora estamos em rede nacional, mas ela disse que quando estava fora das câmeras, nos relacionamentos antigos, eram problemas um pouco maiores do que aconteceu lá no programa. Ela realmente teve, segundo ela mesma, relacionamentos muito mais problemáticos do que isso, então ela realmente precisava de ajuda para entender algumas coisas, para conseguir enxergar essas questões na vida pessoal dela, o que serviu de muito aprendizado. Que bom, né, Bruna? A gente torce por você nesse sentido. E assim, nem dá pra falar muita coisa sobre esse caso, porque o que a Bruna passou lá dentro é uma coisa que, assim, eu nem consigo imaginar o que ela sentiu, principalmente no momento de ser exposta, porque querendo ou não, até hoje eu ainda discordo da forma que foi falado, tudo aquilo que foi muito jogado, pareceu que o peso inteiro tava muito mais nela. Exatamente. Sabe? Não chamou no confessionário, Gabriel, nem nada, foi muito mais à frente. Então a cabeça dela durante toda essa trajetória do Big Brother até o final foi sabendo que houve uma polêmica, alguma coisa que ela não percebeu, porque ela não é obrigada a perceber. Exatamente. O cara que não tem que ser tóxico. Exatamente. É isso, a questão, o problema não é ela não perceber. Então ela já teve um toquezinho, viu que percebeu alguma coisa e não fazia ideia do que tava rolando, a opinião da galera fora da casa. Exatamente, e aproveitando o gancho do que o Olive falou, ela ficou literalmente até o final do programa. Então ela só tá vendo isso e descobrindo isso agora. Então não dá tempo, tipo, até o café da manhã da Ana Maria, que foi hoje de manhã, ela ficar sabendo de tudo, sendo que o BBB acabou de acabar. É verdade. Exato. Inclusive, esse ponto que vocês dois citaram é muito importante da gente destacar, que realmente muitas cobranças vieram pra Bruna, que na verdade era a pessoa mais vulnerável dessa situação toda, né? Sim. Na época, eu lembro, inclusive, que ela estava ainda, né, querendo se relacionar com o Gabriel mesmo assim, e as pessoas estavam julgando esse comportamento. Gente, não tem como as pessoas saberem, né? Na verdade, ela estava vulnerável, ela não tinha como entender sozinha tudo o que estava acontecendo ali. Vamos pegar mais leve nesse sentido, né? Perfeito, é isso. É isso. Mas, olha, é claro que ainda tem muita coisa pra rolar nesse pós-BBB. E vale lembrar que o Giro de Notícias da TV em breve também vai voltar a falar várias coisas da TV no geral, não só de BBB. Afinal de contas, o nosso Big Brother acabou. Poxa. Pois é. Mas, por outro lado, é bom porque eu situo vocês de tudo que vai estar acontecendo. Então, logo menos eu volto com muito mais novidade, tá? De BBB, de TV no geral, de tudo que vocês querem saber aí, Que tá saudade de ver a Ana Maria nessa telinha. É verdade. Ai, que saudade, As tretas. É verdade, logo menos eu tô de volta com essa variedade aí que vocês falaram. Fechado, Laís. Muito obrigado. Valeu, Lembrando, galera, Giro de Notícias todos os dias aqui no Bombom, de segunda a sexta-feira pra vocês. Agora, Camilinha. A gente vai fazer aquele TBT, a gente vai voltar pra nostalgia, a gente vai matar a sua saudade, porque, meus amores, está começando o nosso quadrinho de reacts, Aleph Soares. Vou até fazer a dança da Amanda. Vai. Pra quem não conhece o nosso quadrinho de reacts, a produção separou 3 videozinhos de temas, como, por exemplo, o de hoje nós selecionamos as maiores gafes ao vivo da televisão brasileira. Exatamente. A gente não sabe o que é e a gente vai reagir, mas se você quer saber mais sobre react, como que eles podem saber sobre isso? Pois é, só você entrar no nosso canal aí, já tá aqui embaixo. Se você tá assistindo esse vídeo, já tá aqui embaixo o nosso canal, você vai ver uma fotinha, você clica, vai abrir o canal pra... Olha, essa produção
produção incrível, ainda colocou aqui no GC. Olha aí, gente, então, tudo. além de no YouTube você ver o nosso canal, você tá vendo também aqui no nosso GC o linkzinho pra entrar. Dentro do nosso canal tem uma playlist separando tudo, tá? Pra vocês. Tem os nossos vídeos diários, tem giro de notícias, tem react. Agora a gente tá também soltando vários shorts aqui no... Nossa, né, Camila? Então, calça também, tem meia calça. Tem calça, e tem react também. Então, produção, vamos para o primeiro momento absurdo. Gafe ao vivaço na televisão. Vamos ver o primeiro. Ai, que saudade. Daqui a 2 meses tem uma puta transferência de é a Camila! Puta transferência. É você! Volta aí no bombom. Está aqui. Eu achei o Will Smith. Achei o Will Smith. Que é sério. Você não pode falar na gíria igual a gente fala aqui. Por favor, coloca de novo a sósia do Aleph. Eu queria assistir. Daqui a 2 meses tem uma puta transferência. Desculpa. Tem uma super transferência de... Ela falou qual... Gostei. Achei ousado. Eu achei o Will Smith. Achei ousado, Will Smith. Achei Will Smith. Aí já botaram o Will Smith na parada, não tô entendendo mais nada. Mas calma, o meu único ponto é... Por que exatamente esse momento inusitado na televisão brasileira sou eu? Porque... Olha, você que acompanha o React, eu acho que dispensa comentários. Mas pra você que caiu de paraquedas, às vezes o Aleph chega e fala assim pra mim: cuidado com o palavrão. Eu fico, beleza. Aí a Laís conta alguma coisa de BBB, eu fico... E eu fico assim, ó. E aí, como é que fica? E aí? Aconteceu isso recentemente, graças a Deus nosso YouTube não tirou a nossa receita pelos palavrões que eu soltei ao vivo sem querer. Peço perdão, mas agora vamos para o segundo momento. Coisas inusitadas, porém... ao vivaço na televisão. Vamos ver aí o próximo. Esse vídeo tem muitas atmosferas diferentes. Tem muitas. Primeiro que tem a Cris Flores parada no canto do vídeo assim, ó. Não, a Cris Flores é maravilhosa. Esse é o ápice. Só faltou a grávida de Taubaté pra melhorar a Cris Flores, pra quem não sabe, o SBT ele transmite terça-feira Champions League. E aí quando tá rolando, fofocalizando, ela que passa pra galera da Champions League. Teve um dia que começaram a conversar com ela de futebol, ela só ficava assim... Eu todinha, maravilhoso. Mas o problema, eles resolveram mostrar o resultado das cirurgias do Marrone, mas eles não esperaram, assim, ele saiu da cirurgia e foi fazer o ao vivo. Então é por isso que dá pra ver que a pele dele tá numa cor diferente, que tem uma parte mais puxada, uma parte mais inchada. Aê! Maravilhoso. Maravilhoso, um beijo para o Marrone. Você tá bem parecida com ele hoje, inclusive. E vamos para o nosso terceiro e último momento dos reacts aqui pra vocês. Gafe, porém ao vivaço na televisão. Solta aí, produção. Essa roupa aqui, ela fala qual o tamanho. Não, pausa aí, produção. Esse vamos explicar. Porque esse foi um que ele vem é bom. Exato. Esse recentemente, ele falou sobre isso. A gente falou no Bombom sobre esse caso. Você não lembra? Não, então eu vou te lembrar. Minha memória. Então eu vou te lembrar. Recentemente teve uma polêmica aí entre a GK e o Fábio Porchat, que o Fábio Porchat fez uma piada ao vivo, teve muita gente que não gostou, a própria GK não gostou, e o Fábio Porchat disse que já aconteceu na carreira dele coisas vergonhosas dele chegar igual a GK fez com a Tata Werneck. É esse momento. Eu não acredito. Ele disse que é normal acontecer o que aconteceu com a GK na Tata Werneck, que uma vez ele foi num programa na Gazeta, quando ele tava começando a carreira, ele fez uma piada, ninguém entendeu, ele ficou no vácuo absurdo, e recuperaram o vídeo dessa piada. Ele tava no começo da carreira. E ele usou essa piada como exemplo, falando de que não tem problema você fazer uma coisa, exagerar e ninguém gostar. Já aconteceu comigo. O que aconteceu com o Fábio Porchat? Solta aí, produção, vamos ver. Essa roupa aqui, ela fala qual o tamanho. E você nunca sabe tamanho de roupa de mulher, de homem. Não dá pra saber roupa de mulher como é que é. Eu sempre falo, não sei se é P, G, M. Aí a atendente linda e gostosa, que sabe que é linda e gostosa e quer jogar na sua cara que ela é linda e gostosa, ela sempre faz umas perguntas do tipo, sua mulher tem um corpo assim que nem o meu? E eu sempre penso, não tem, não tem. Minha mulher, sempre que eu falo isso, me mata. É isso, olha. Foi? Fabinho Porchat, olha a cara. E ele Ai, que vontade de isso entrar aí é no vergonha buraco. alheia. Eu tô com muita vergonha Eu quero alheia. contar uma coisa pra vocês, gente. Às vezes, quando eu tô animado aqui na Metropolitana, a gente trabalha numa redação, eu afasto minha cadeira pra ter visão pra todo mundo, vou contar uma piada e a reação de todas foi a reação da plateia. Aí eu fico assim.
E o pior é que no final ele ainda fica segurando o microfone e ele não sabe pra onde ir. E o que viralizou foi a palavra final dele. É isso, Rony. É isso. É isso. Vou fazer o quê? Vou fazer um malabares aqui? Olha. Muito bom. Mas para pra pensar, a gente vê esse primeiro vídeo do Porchat e a gente vai lembrar o que ele se tornou hoje em dia com um filme que fez sucesso, com stand-up, com o Porta dos Fundos que ele participou. Ele é um grande nome no humorismo. Humorismo, exato. Um grande humorismo brasileiro. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um react pra vocês e também do nosso Bombom, Camila. Ai, Aleph, mas não tem problema. A gente vai estar aqui na sexta-feira. Segunda é feriado, mas tem videozinho especial. Então, assim, não tem por que vocês ficarem tristes. Exatamente. Então já vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Deixa o like pro YouTube entender que o nosso conteúdo é legal e divulgar pra outras pessoas. E toque no sininho, que aí, como a Camila falou, sempre que a gente postar coisa aqui no canal, você vai receber no seu celular. De segunda a sexta-feira. E para essas e outras notícias, acesse metropolitanafm.com.br. Metropolitana. Yes! É isso, vira! Olha lá. Tchau, gente!